Fala pessoal, tudo show? Clebson aqui de novo, trazendo aqui mais um vídeo para vocês e também aproveitar e responder algumas perguntas, né? Que o pessoal sempre está me mandando, tem algumas dúvidas aí e que em um vídeo só não dá para esclarecer, né? Eu coloquei aqui no quadro, na lousa, né? Uma pergunta que o título, vai ser o título desse vídeo, que é em quanto tempo você quer falar inglês? Isso mesmo. Em quanto tempo você quer falar inglês? Eu coloquei aqui as opções que eu ofereço, não é? 6 meses, 12 meses ou 2 anos. Então eu tenho cursos que oferecem a possibilidade de você falar inglês dentro de 6 meses, dentro de 6 a 12 meses, que é um, né? E o outro curso é até 2 anos. Aí, as perguntas que eu selecionei aqui, elas vão de encontro justamente a esse sentido. A questão da duração do curso, em quanto tempo a pessoa vai estar apta, capaz de estar se comunicando em inglês, certo? Então, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é uma pergunta, um desabafo, né? Que a pessoa colocou assim, eu não acredito que em 6 meses eu estarei falando inglês. Não acredito que em 6 meses, ou apenas 6 meses, estarei falando inglês. Eu vou responder, mas só ressaltando que o nosso foco aqui é inglês, mas essa pergunta, ela vale para qualquer idioma, tá? Inclusive eu vou dar até um exemplo aqui com um idioma bem diferente. Então vamos lá, respondendo. Muito provavelmente tem algumas coisas acontecendo que fazem com que você não acredite que em 6 meses você seja capaz de aprender qualquer idioma, tá apto a se comunicar com um estrangeiro no idioma dele, né? Seja inglês, seja qualquer outro. O número 1 que eu coloquei aqui para responder, e sendo honesto, bem honesto com vocês, que é sempre o meu foco, não é? Tem gente que não gosta, mas a franqueza e a honestidade tem o seu valor, né? Você muito provavelmente você está bitolado. Tem gente que não sabe o que é bitola. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Uma forma, uma bitola é uma forma, não é? Vamos dar exemplo aqui como uma forma de bolo. Você quer fazer um bolo quadrado e a sua forma é redonda. A bitola para fazer aquele bolo é redonda. Então, por mais que você tente fazer, o bolo sempre vai sair redondo. Você quer fazer um bolo quadrado, mas ele sempre vai sair redondo. Para você fazer um bolo quadrado, você tem que ter uma outra forma, ou seja, uma outra bitola do formato quadrado. Senão, você nunca vai conseguir fazer. Ok? Então, o que acontece muito disso. Agora, essa bitola, ela está envolvida com muitos conceitos prévios, não é? Aí eu volto a falar novamente no seu mindset, mais profundamente no seu paradigma, que é a sua programação mental, de tudo que você ouviu, de quem você ouviu, que levam você a crer que em 6 meses você não é capaz de aprender um idioma, não é capaz de estar falando com estrangeiros, não é? Eu até coloquei aqui na minha segunda resposta que muito provavelmente você está ouvindo ou fazendo essa pergunta, portanto, ouvindo das pessoas erradas. Não é que as pessoas são erradas. Você está perguntando para as pessoas erradas. Exemplo. Você vai perguntar para alguém que nunca estudou um idioma ou que tentou estudar e não se dedicou, portanto não aprendeu. Aí ele levou de 6 meses a 5 anos, 6, 10 anos, a vida toda. Não interessa. Se você for perguntar para esta pessoa, é muito provável que essa pessoa vai dizer que é impossível. Porque ele mesmo não conseguiu. Estão percebendo? Então essa é a questão, é o perigo de você perguntar a quem não fez aquilo, aquele processo, aquele desejo, aquele sonho, a quem não realizou aquele objetivo que você também almeja realizar. Estão percebendo? Então, se você vai perguntar para alguém que não estudou, que estudou e não conseguiu, essa pessoa também vai dizer da vivência, da experiência dela, que é de não ter conseguido.
É praticamente impossível uma pessoa desse exemplo dizer, olha, eu não consegui, mas eu acredito que é possível. É praticamente impossível. É aquela questão da reclamação, né? O cliente satisfeito, você pede até para deixar um elogio ou colocar na internet, ele se sentiu realmente satisfeito, mas ele esquece de colocar, a maioria. A pessoa que teve algum problema, né, que teve algum transtorno ali, um inconveniente, ele não esquece. Aí fica a disparidade, às vezes mais gente reclamando, menos gente, porque o cara, muitas vezes que teve o seu atendimento bem executado, ele não lembra de fazer, entendeu? É impressionante, mas é assim que acontece. Então, gente, você tem que perguntar para as pessoas certas, que são as pessoas que estudaram online, presencialmente, moraram em um país, de forma autodidata e conseguiram. Essas pessoas vão te dar um outro tipo de resposta. Agora, você é livre para escolher a quem você vai perguntar e de quem você vai ouvir. Mas isso vai impactar no teu resultado, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Tem um colega na empresa, ele morou 1 ano na China, não é? E eu já vi por 2 vezes ele se comunicando em chinês com os chineses. Se eu perguntar, de repente, para você que está ouvindo, é capaz da pessoa morar 1 ano na China e se comunicar em chinês? Porque o inglês é muito, assim, é muito clichê, é muito falsamente famoso, sabe? O inglês é aquela coisa imaginária, né? Que vem já de longa data. Tem inglês de colégio. Eu gosto sempre de trazer outros exemplos, que é para ampliar o seu leque, expandir a sua mente, a sua visão, para tentar fazer com que você entenda. Então, talvez, né, se perguntassem para você, você provavelmente ia dizer que não. Agora, esse meu colega de trabalho, ele está lá hoje, inclusive, hoje eu estou de folga e ele está trabalhando hoje. Eu já ouvi se comunicando, inclusive em chinês, né? Inclusive o chinês falava inglês e disse assim, good Chinese, bom chinês. Inclusive eu aprendi com ele alguma coisa. Ni hao ma. Bom dia, senhor. Não é? Agora, se a gente perguntar para uma pessoa que nunca teve contato com a cultura chinesa, nem com o mandarim, nem com o cantonês, não gosta, não se interessa, portanto não estuda, não se dedica, não aprende, e eu for perguntar para esta pessoa, o que é que ele vai me dizer? É impossível. Mas você é livre para escolher de quem você vai perguntar. Tá certo, pessoal? Então, assim, espero que tenha deixado assim claro, tenha aqui ampliado a sua visão. É como se você for querer empreender, né? Montar um negócio, você vai querer aprender com quem conseguiu, né? Com quem trilhou o caminho. É mais ou menos por aí, né, gente? Uma outra questão que eu botei aqui é de repente você, por não acreditar que em pouco tempo assim é capaz de aprender inglês, no caso, é que você talvez não está atento a tudo que está acontecendo com a revolução tecnológica, né? Muitas vezes a gente usa, mas não se dá conta. Eu coloquei aqui algumas comparações. Antes você tinha o táxi, e apenas o táxi, não um transporte mais particular. Quem diria que ia aparecer um aplicativo chamado Uber, não é? Que ia concorrer ou até praticamente mudar essa modalidade. Hoje você consegue pedir do seu celular, ou não é? Você precisa de um computador para pedir um Uber? Às vezes você não percebeu isso ainda. Antigamente você ia mandar uma mensagem, aí você mandava um SMS, o velho torpedo. Tem gente aqui que não sabe nem o que é. Hoje você manda um WhatsApp. E eu sempre brinco, essa questão de ser online, meus cursos são online. A questão do WhatsApp eu uso muito como exemplo, né? Geralmente quando eu estou na casa da pessoa, no trabalho, estou fazendo a apresentação dos cursos, e eu pergunto se a pessoa usa o WhatsApp, Instagram, Facebook. Eu foco no WhatsApp, que é bastante usado, né, durante o dia. E peço para a pessoa
me dá as impressões de todas as conversas que ela teve nos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias. Com certeza ela mandou áudio para alguém, mandou mensagem escrita para alguém, recebeu um áudio de alguém, recebeu uma mensagem escrita de alguém, e eu peço para a pessoa, me mostra onde você armazena, não é? O papel, a impressão de todas essas conversas, né? E claro que a pessoa não tem. Aí eu pergunto para a pessoa, engraçado, então todas essas conversas, essas negociações que você teve, vida pessoal, vida profissional, foi tudo no sistema do WhatsApp, de forma online, não tem nada impresso? Não, não tenho. E funciona? A pessoa me diz, funciona. E por que então que um curso online não funcionaria? Se é do mesmo modo. Você vai receber lá, não é? Alguns, por exemplo, esses 2 anos, você consegue imprimir os PDFs, mas esse aqui que eu acho super interessante, esse aqui que dura esse período aqui, pessoal, olha, você não precisa imprimir nada. Tudo que você vai precisar para aprender inglês dentro de 6 ou 12 meses, já está lá, você não vai nem precisar imprimir nada. Mas é uma escolha, tem gente que gosta de pegar, né, ter a coisa tangível. Você escolhe esse aqui de 2 anos. Eu no meu curso online, eu tenho que imprimir os PDFs, mas foi um modo que eu escolhi, mas o curso é online. Eu imprimo e acompanho o professor, aula gravada, falando com 2 professores, né? Emílio e Roberta, e eles dão a aula, e eu acompanho aqui do meu celular, não tenho computador, bato sempre nessa tecla, né, pessoal? E funciona super bem. Agora, se eu for perguntar para quem não conseguiu aprender francês, mesmo morando na França, ele vai me dizer que é impossível. Alguns meses atrás, esse rapaz que fala o chinês, ele também fala francês. Então, há uns meses atrás, eu não falava nada. Hoje eu falo com ele, ele fica impressionado. Hoje eu peço para ele, vamos falar para praticar. Tá entendendo, pessoal? Então, assim, às vezes a gente tem que estar atento às coisas que estão acontecendo para a gente ter uma visão melhor da coisa geral. Coloquei o exemplo aqui, né? Táxi, Uber, SMS, WhatsApp, hospedagem. Tem gente que não conhece mais hotel, né? Aí tem hostel, que é o albergue, bem mais em conta. Airbnb, você tem uma casa, né? Casa grande, tem ali alguns quartos sobrando. Você ajeita, organiza bem direitinho e coloca para alugar no Airbnb. Você vai ganhar dinheiro. Tecnologia. Tem gente que não sabe disso. Tem gente aqui que até vai atrás. De repente tem uma casa grande, Airbnb. Trabalho presencial, que era só o que tinha, né? Home office. Ou então trabalho híbrido. Tecnologia. Não é? Antigamente você, para estudar, pesquisar, tinha que ter uma enciclopédia. Hoje está tudo no Google, YouTube. Você pega o seu celular e acha a informação, procura. Entendeu? Então tem gente que não se atenta às mudanças que ocorreram. E está com a mentalidade ainda do século passado. Por isso que tem dificuldade de entender, de aceitar que em 6 meses, 12 meses, 1 ano, até 2 anos, você já é capaz de se comunicar. Em 6 meses, você consegue, se você se dedicar, você consegue fechar esse curso aqui que dura 1 ano. Agora tem que se dedicar. Você vai deixar de fazer o quê? O que é que você está disposto a sacrificar? Balada, festa, aniversário, praia, para poder se dedicar. Você acha que é impossível? Porque provavelmente você tem uma vida que não condiz com o resultado de quem conseguiu. Você não está disposto a sacrificar nada. Então, de repente, você acha que é impossível por isso. É apenas uma justificativa, uma desculpa. Vou dar um exemplo aqui que eu nem anotei aqui. Eu já comentei isso em alguns vídeos, né? Antigamente eu trabalhei numa farmácia, mas nunca tinha trabalhado em farmácia. Eu não tinha experiência de nada. Eu não sabia nem comprar um medicamento, que dirá vender um medicamento.
não é? E aí eu fiz uma espécie de imersão, não é? A empresa que me contratou aqui na minha cidade nos levou para treinar em outro estado, outra região. Então, eu fui exposto a 3 meses e meio de puro contato. De manhã de tarde, de manhã de tarde. De manhã de tarde de noite. A vida era lá. Eu não ia para casa. Estava longe de casa. Entendeu, gente? Então, quando eu voltei, em 3 meses e meio, eu sabia vender medicamentos. Sabia vender no programa Farmácia Popular. Sabia vender medicamento antibiótico, medicamento controlado. Sabia vender através dos programas de fidelidade dos laboratórios, não é? Quando alguém me perguntava, até mesmo pessoalmente, esse remédio eu já sabia dizer para que é, esse é para isso, esse é para aquilo, sabia termos técnicos. Agora eu tive uma imersão e me dediquei, não é? As farmacêuticas, colegas de trabalho, eu pedia o livro, o guia dos medicamentos para ficar lendo, né, estudando, aprendendo. Sempre perguntava para elas. Me inspirei em um rapaz que sabia ler receita, aquela questão de letra de médico, né? Até melhor do que os próprios farmacêuticas, elas perguntavam para ele e eu olhei aquilo, caramba, eu me mostro essa daí que eu quero aprender também. Aí vi aquele garranchar e decodifiquei, então é esse medicamento. E aí aumentando o meu repertório. São só exemplos, não é? Se alguém me perguntar, Clebson, eu não sei nada de medicamento. Vou fazer ali um curso, um treinamento naquela empresa, naquela farmácia, de 6 meses. Você acha que eu vou ser capaz de aprender? Se ele perguntar para mim, eu vou dizer para ele, cara, em 3 meses eu aprendi. 3 meses e meio, né? Em menos de 4 meses eu aprendi. Se ele for perguntar para uma pessoa que não fez isso, não aprendeu, de repente tem até vontade de trabalhar em farmácia, mas a maioria delas requer experiência, pede experiência, ele vai dizer que é impossível. Então, esta pessoa é livre para ouvir. Ou ele ouve a mim, ou ele ouve aquele cara que não conseguiu. É isso que eu estou falando, tá, pessoal? Próxima pergunta. Essa é bem interessante, né? O pessoal me pergunta muito que tipo de inglês os cursos abordam, né? Questão de ser inglês britânico ou americano. Eu fiz uma pesquisa, né? Assim, pela internet, ao longo do tempo, né? As minhas redes sociais, nos locais de trabalho. O inglês que as pessoas mais conhecem e que almejam, se um dia fossem estudar, é o inglês americano, não é? Então eu estou botando foco principalmente aqui nesse inglês de duração de 12 meses, que você pode terminar em 6 meses, não é? Ele é com foco exatamente no inglês americano. Foco em inglês americano, tá bom? Inclusive, ele utiliza de filmes e séries, não é? Como uma das técnicas lá para você em pouco tempo aprender. Eu até separei algumas aqui para ver, de repente você até conhece alguma, né? A primeira, Breaking Bad. Breaking Bad. Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Mais que Vencedor. Mais que Vencedor. A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre, dentre outras. Então, tem gente que não entende quando eu falo assim, questão de pronúncia, sotaque. Isso também é um assunto para um outro vídeo, mas eu costumo dizer a questão dos professores, né? Algumas pessoas são assim céticas, né? Duvidam de tudo. E eu digo assim, será que os atores de Breaking Bad, A Procura da Felicidade, não falam inglês americano? Então, gente, o foco aqui, principalmente esse curso aqui, que em 6 meses você já está se comunicando, falando inglês, foco extremo no inglês americano, tá bom? Próxima pergunta comprei o curso, adquiri o curso, é online, você já me disse que são aulas gravadas, e se eu tiver alguma dúvida, apesar de serem cursos online e serem gravados, o aluno nunca vai estar sozinho, certo, gente?
Tanto esse como esse, você vai ter um suporte pedagógico, que a gente chama, né? De um professor no WhatsApp. Entendeu? Inclusive esse aqui, agora está na Black Friday, né? Assim que você adquire o curso, o professor, logo após a confirmação, ele já entra ele mesmo em contato com você. Não é? Ele vai ter um horário para te atender. Você não vai mandar mensagem para o professor de madrugada, né? Agora, tem gente que faz essa pergunta. Como eu já tenho assim, uma certa experiência, eu consigo decodificar, sabe? O que é uma preocupação legítima, o que é e o que é uma desculpa. Você lembra quando você estudava lá no ensino fundamental e no ensino médio e você tinha alguma dúvida? Como é que você fazia? Você tinha lá o telefone do professor, você podia ligar para ele ou para ela? Uma provocação que eu estou fazendo aqui para vocês. Isso não acontecia, né? Eu, por exemplo, no curso de francês, que é online, eu tenho o suporte lá, se eu quiser tirar alguma dúvida. Aparecem dúvidas? Aparecem. Eu só usei uma única vez. É uma coisa que era bem... Queria saber a minha função no meu trabalho, como se falaria em francês. Aí perguntei. Mas geralmente eu tiro na própria internet, YouTube, Google. Vou ali rapidamente, é assim, pego um outro vídeo. Que é uma outra coisa que tem gente que não entende. Você adquirir o seu curso, você não precisa ficar preso no curso. O curso é apenas a espinha dorsal. O curso vai te mostrar o caminho. Claro que você tem que seguir o método do curso, passo a passo, se dedicar, não é? Seguir o método, fazer todas as recomendações. Mas o seu celular tem YouTube, não tem? E Google? Então você pode e deve, quando tiver alguma dúvida, pegar um outro professor, outra professora, um cara que tem um canal falando sobre aquele assunto e rapidamente tirar sua dúvida. Isso não quer dizer que o curso não funciona. Não é assim que as coisas funcionam, pessoal. Então, é muito interessante que você tem que ouvir das pessoas que fizeram o processo, como eu. Não é? Eu aprendi inglês em 12 meses. Tem um outro vídeo que eu já mostrei até o meu certificado numa escola presencial. Mas eu copiei o filme Escorpião Rei, que é o The Rock, hoje todo mundo conhece, né? O primeiro filme dele, eu copiei na mão mesmo, né? Cada um deu um caderno de matéria. Copiei Spider-Man, o primeiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, para melhorar, ampliar o meu vocabulário. Não me ative somente ao curso. Percebe? E não tinha YouTube, não é como tem hoje. Entendeu? Então, hoje vocês têm uma facilidade muito maior. Vocês precisam apenas de um método para poder se beneficiar de todo esse leque de ferramentas que tem. YouTube, Google, Netflix, podcast. Eu adoro ouvir podcast. Joe Rogan. Eu ouço muito. De repente você conhece ou não, procura Joe Rogan. É o podcast americano, né? O cara, ele é até comentarista do UFC. Muito top. Entendeu, pessoal? Então, eu espero que tenha respondido essa pergunta, a questão do suporte. Você tem suporte com um professor, não é? Mas você não precisa ficar dependente desse suporte. Você tem total condições de ter autonomia de buscar informações por si, você mesmo, através do YouTube, não é? Eu procuro muito no YouTube. Bota o assunto aqui, ok? A próxima pergunta: quanto tempo de acesso? Quanto tempo de acesso? Então, assim, estou falando aqui 21 de novembro, né, de 2022. Este curso aqui, nesse dia aqui que eu estou falando para vocês, não é? Ele tá na Black Friday, não é, pessoal? Você adquirindo ele, você vai ganhar alguns bônus, que eu não vou dizer, né? Você tem que clicar, tem que ter pelo menos uma iniciativa, né? Que é tudo mastigado. Não. Se quiser saber, você vai ter que se inscrever. Bônus excelentes, né? Nesta promoção, ele está com acesso vitalício. Ok? Este aqui
tem duração de até 2 anos, você pode acelerar o seu aprendizado. Também está o acesso vitalício. Isso é bom? É, ótimo. Agora, não pode te atrapalhar. Em que sentido? Tem gente que confia que por o acesso ser vitalício, que ele vai ter a vida toda para fazer e não faz. Então, eles comprou para em 6 meses estar se comunicando. Daqui 6 anos não estudou e está tentando ainda. Por quê? Porque o acesso é vitalício. Se o acesso fosse limitado, um acesso de 1 ano, de 2 anos, ele teria se esforçado mais para terminar, que ele não ia pagar e não estudar e não aprender. Percebe? Então assim, o acesso vitalício é ótimo, mas não use isso de tal forma que atrapalhe vocês. Tá bom, pessoal? Então, algumas perguntas aqui eu sempre recebo, né? Não dá para falar sobre todas, não dá para responder a todas, mas à medida que o tempo for passando eu vou respondendo algumas em formato de vídeo. Vou deixar para vocês aqui por ordem, né? O link para vocês se inscrever para esse curso aqui primeiro. Se você quer falar inglês entre 6 meses e 12 meses. O segundo link vai ser, aliás, o terceiro, né? Que esse eu vou deixar 2. O terceiro link no caso vai ser esse aqui. Se você não está tão apressado assim e tem mais tempo, gosta da coisa tangível, quer imprimir os PDFs, esse é o curso para você. Os valores são super acessíveis, não vou falar, você vai ter que entrar, pesquisar, dar uma olhadinha, não custa nada, você não vai se comprometer com nada, você entra lá sem compromisso, não é? Entra para conhecer, vai ter o vídeo lá do dono do curso, Thiago, falando sobre esse, vai ter a Sara lá falando sobre esse, te dando mais informações e explicações, tá bom? Clica no link, olha, inscreva-se, se gostar, adquira seu curso, comece 2023 falando inglês. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.